E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, como sempre, cheio de informação com relevância na sua vida. E hoje, mais que especial, minha gente. Olha, eu peço a atenção de todos que o assunto realmente é extremamente importante, né, doutora Lia Peloso? Mais uma vez aqui no nosso programa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, sempre foi um prazer vir aqui. Prazer é nosso. Para a gente poder estar discutindo e conversando, né? E hoje a gente vai falar sobre dores nas costas, né? Olha só, dores nas costas. Eu acho que é tão comum você encontrar pessoas, conviver com pessoas que sofrem de dores nas costas, né, doutora? Então, as dores lombares, que são na coluna mais baixa, depois eu vou explicar, é uma das doenças mais prevalentes no mundo. Se a gente perguntar, sempre tem alguém que vai falar, eu já tive dor nas costas. Tem uma dor na lombar. Mas, doutora, falando de lógica, a gente vai aqui falar de todos os tipos, e eu acredito que as principais causas também, porém, fala dor na lombar. Tipo assim, dor lombar, o que pode, da onde pode originar essas dores? Eu acredito que são várias causas, Várias causas, mas antes, para você tentar, porque às vezes as pessoas, eu trouxe a coluninha, as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Eu faço. Só para tentar explicar. Então, a coluna aqui, a gente tem as vértebras, desde a parte da cervical até aqui embaixo a lombar. Então, ela é dividida em coluna cervical, que é essa região, até esse osso mais saliente que a gente tem. Sim. Depois a coluna dorsal ou torácica. E essa mais baixa, que é a dor lombar. Essa é a mais que a gente mais fala sobre dor lombar, mais prevalente. E aqui tem a ligação da bacia com o osso. E por último, que a gente chama de sacroiliaca, que é o finalzinho da coluna. Então, lombar acima da bacia. Acima da bacia, exatamente. Essa faixa aqui, que é a região da bacia. Então, existem várias estruturas que podem causar dor, a dor lombar. Então, pode ser musculatura, porque, veja bem, a gente tem o osso, né? E aí a gente tem a musculatura que vai se ligar ao osso, tem os ligamentos. Então, a gente tem o disco, que daí acho que essa aqui vai conseguir ver melhor. Visualizar melhor, que é essa daqui. Então, a coluna da gente é formada por um osso, um disco e um osso. O disco é como se fosse um amortecedor. Então, ele tem... Gente, como o ser humano é perfeito. Perfeito. Nossa, é perfeito. Perfeito demais. Ele tem... O disco, ele tem umas fibras, que a gente chama fibras concêntricas, que dependendo da genética, do esforço, do trabalho, essas fibras podem romper e aí elas podem sair para fora do disco. E esse amarelinho é o nervinho. Então, de cada parte do osso sai um nervinho. E esse nervinho, quando chega no bumbum, é o famoso ciático. Muitas vezes falam, eu estou com uma dor na ciática. Sim. Né? Então, é a junção de todos esses nervos que vira ciática. E essa ciática ela vai irradiar até o dedão do pé. Por isso que às vezes a pessoa fala, mas não está doendo minha coluna e está doendo minha perna. É porque é como se fosse uma comunicação da coluna até o dedão do pé. A dor reflete? Reflete, lá. Porque a famosa hérnia de disco, que é uma das causas da dor lombar ou da lombociatalgia, ciatalgia, quando vai até o dedão do pé, é quando esse disco sai fora do lugar, que parece essa bolinha vermelha aqui, aí essa bolinha vermelha, ela belisca o nervo, e aí é onde você sente a dor. É uma dor muito, muito importante. Assim, a gente observa que às vezes chega a ser até incapacitante da pessoa não conseguir abaixar e amarrar um calçado, por exemplo. É muito difícil conviver com uma dor assim, então, muito doutora? Muito difícil. E assim, o que é importante? É importante a gente saber o que está causando. Pode ser o músculo, que a gente chama dor miofascial, pode ser o osso com osso, que é a faceta, ou pode ser o disco. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, fazer uma boa conversa. Sim. Quando começou sua dor? Você estava carregando um peso quando começou sua dor? Teve alguma coisa importante ali, né? Por exemplo, fui trocar o galão de água, aí deu um estalo na minha coluna e aí começou a minha dor. Porque daí a gente faz, o importante é a anamnese, que a gente chama as perguntas, fator de melhora, fator de piora, se eu ficar deitado, melhora a dor. Mas a hora que eu vou levantar, piora a minha dor. Então, a gente tem que caracterizar o tipo da dor e depois, se necessário, fazer um exame complementar, o nome está falando complementar, né, que é uma ressonância, um raio-x, porque às vezes muitos pacientes chegam lá e mostram, olha, eu estou com uma hérnia de disco. Mas primeiro você precisa saber se é a hérnia de disco que está causando a dor.
Entendi. Entendeu? Aí você tem que examinar o paciente, pode ser só uma dor muscular, uma postura inadequada. Então eu costumo... Até um colchão, né, o colchão também. Eu acredito que o colchão é uma das causas... Uma das causas, né? Que acarreta certas dores nas costas, né? Exatamente, porque o colchão, se você ficar muito tempo, ele vai fazendo o formato do seu corpo. Sim. E aí, às vezes é melhor você... O desenho, né? O desenho. Daí você sai um pouquinho, daí ele já está mais alto, né? Então, às vezes, a cada 5 anos é importante trocar o colchão. Às vezes você pode estar virando ele para não ficar no mesmo formato. Sim. Né? E tem várias densidades de colchão, porque às vezes o colchão muito, muito duro também fica uma postura que pode doer sua coluna. Doutora, cada um se adapta de uma forma diferente, né? Exato. Tem gente que prefere os que são mais molinhos, tem outros que preferem os que são realmente mais duro, né? Que são eles falam, né? Mas varia de pessoa para pessoa. Isso, mas assim, a gente tem que adequar e ver se ele não está há muito tempo, se você não está há muito tempo com o colchão. Então, os cuidados com o colchão é em relação ao tempo mesmo. Ao tempo mesmo. E outra coisa, o travesseiro. Porque às vezes... O travesseiro é importante também, né, doutora? Às vezes a maneira que você dorme, por exemplo, o travesseiro, sempre os pacientes me perguntam, ele tem que estar da altura da cabeça até o ombro. Porque, veja bem, se você está baixo, você faz assim com a cabeça. Se você está alto, você faz assim com a cabeça. Então, você acaba a noite inteira dormindo de uma forma irregular. Sim. E você acorda com dor. Então a gente tem que observar o travesseiro, o colchão. A posição certinha do travesseiro. Se o paciente tem muita dor na lombar, pode colocar um travesseiro no meio das pernas, se for dormir de lado, que ele relaxa toda essa região da coluna lombar. E dormir sem travesseiro? Dormir sem travesseiro é complicado. Eu sei que é de cada um, mas tem que observar se não tá. É algo que pode carregar algum problema com o tempo. E pode piorar a sua dor também, Olha né? Só! Às vezes você dorme com a cabeça assim, né? E você vai forçando, né? E força toda essa região do pescoço. Entendi. Então não é bem recomendado, né, doutora? Muito recomendado, Doutora, então assim, a frequência de maiores reclamações de pessoas que vão até o consultório é de dor lombar? Dor lombar. Realmente... É a campeã. É a campeã. E isso que eu estava até comentando antes da gente começar, sobre a questão, o impacto que teve a pandemia para a piora dessa dor lombar. Porque as pessoas pararam de se exercitar. É verdade. Pararam de fazer sua atividade física, seu pilates, sua musculação. E aí ficaram mais sedentárias. Então, sedentarismo é uma causa, uma das principais. Sim. Olha só. E o home office também, porque o que aconteceu? As pessoas trabalhavam nos seus escritórios, mas quando voltaram para casa, não era um lugar exatamente igual ao seu escritório. Então, eu falo que ficou como se fosse um puxadinho, teve que competir espaço com o filho, às vezes na hora de estudar. Então, a gente tem que... Está digitando aqui e já está resolvendo outra coisa aqui, né? Não senta da maneira correta. Por isso que é importante na conversa, eu sempre pergunto, mas... Escuta, qual é o seu trabalho? Como você trabalha? Porque a sua coluna ela tem que estar praticamente 90 graus aqui com a cadeira. Né? E aí, às vezes, a pessoa é mais alta, está numa cadeira mais baixa, e aí o computador tem que estar na altura dos olhos. Então, se você não tem como regular o computador, às vezes fala, coloca uma resma de sulfite para você ficar na mesma altura, ter apoio para os braços, pega uma agenda, coloca apoio para o cotovelo, porque senão às vezes você fica caído e aí você vai forçando essa região também. Existe apoio para os pés, que é importante também, então você faz toda uma ergonomia. E às vezes... Eu vejo a doutora falando todos esses procedimentos, aí eu fico pensando... E o celular, né, doutora? Não, o celular sem comentários, o celular. Céu, né? Porque, olha, nós falamos, não vamos sair do home office, que eu acho que é algo importante, é algo que as pessoas estão se adaptando ainda. Exato. Mas existe um outro problema que é o celular também, que eu acho que esse reflexo logo já está aí batendo na porta dos jovens também, né, doutora? Apesar de que não tem idade para a dor, né? Exatamente, mas isso que você falou é super importante, porque até tem se falado dessa doença do pescoço. Sério? De ficar, já tem essa posição. Essa posição de você ficar com o pescoço abaixado no celular, que é um vício, né? Parece que o celular é um complemento, né? E ele te prende a atenção de uma maneira tão forte que a pessoa nem se liga que ela está toda torta. Exatamente, exatamente. Quem o celular nunca? Quem nunca?
nunca já se pegou em uma situação assim, fala, meu Deus, olha a posição que eu estou aqui, né? Às vezes eu acho engraçado, porque eu tô lá no consultório, eu abro a porta para chamar o paciente, quando eu vejo o paciente estar assim, né? Todo olha, já começa por aí. Eu falei, depois não fala porque que não melhorou com o tratamento, né? E o pior que é isso mesmo, né, doutora? Fala, doutora, olha, não tô tendo nenhum retorno do resultado. tratamento, mas não muda os hábitos, né? Exato. Porque é um hábito você, aliás, o certo é você ter bons hábitos, né? De ter uma postura correta, de ter atenção da forma como você senta, da forma como você está, com o seu corpo. Principalmente quem já tem algum problema, né, doutora? E por exemplo, eu faço caminhada, mas às vezes está usando um tênis que também é inadequado, que não tem amortecedor. Não precisa ser o tênis mais caro, mas um tênis que tem um amortecedor. Eu sempre falo, perca um tempo fazendo alongamento antes. Encosta na parede, alonga a perna, alonga os braços. Olha que é importante, doutor. É importante mesmo o alongamento? Super importante, porque você já vai começar a movimentar essa musculatura que, vamos supor, está parada. Você dormiu a noite inteira, você já vai caminhar, às vezes vai correr e já começa no trote, não alonga nada. Você pode ter um estiramento dessa musculatura, forçar essa musculatura, então é importantíssimo fazer um alongamento, mesmo na academia, né? Às vezes a gente quer ir lá, tá correndo, quer fazer exercício. Você já chega, né, direto. Alonga, já vai pegando peso e tem que fazer um alongamento antes, tem que fazer um alongamento depois. E para trabalhar também, quando você vai, é importante também você trazer esse hábito? Tipo, adquirir esse hábito, né? Normalmente eu costumo falar, olha, de repente você é a pessoa que digita muito, deu uma hora, se não tem como sair, dá uma escapadinha, vai no banheiro, alonga a mão, encosta na parede, alonga, sempre fazer esse movimento, dar uma escapadinha depois de uma hora, volta, vai tomar um cafezinho, sempre fazer esse intervalinho e fazer uma pausa e dar uma esticadinha, dar uma alongada. Porque às vezes a pessoa está lá no trabalho que nem pensa, né? Quando vê, já sai ela para pensar quando ela já está cheia de dores, né, doutora? E aí, assim, é sempre assim, as pessoas falam, não, eu estou bem, a hora que eu vou chegar em casa para relaxar vem a dor, porque a hora que esfria o corpo, que ela vai assistir uma televisão, aí que começa a doer tudo, que não tem posição. Geralmente é assim que os pacientes comentam, que a hora que vai relaxar, vem essa dor. Doutora, existe as dores da lombar, como a doutora falou, causada, pelo que eu entendi, doutora, na grande maioria, né, é por dormir de uma posição incorreta, trabalhar, usar celular. Então, as dores advindas dessas condições. Exato. E na questão patológica mesmo, existe também problemas que acarretam essas dores. Isso, então. Vamos dar uma seguradinha, doutora. Perfeito. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutora Lia Peloso. Estamos de volta hoje com este bate-papo, gente, espetacular. Quem nunca teve ou sabe de alguém que sofre com dor na coluna, né, doutora? Olha, infelizmente é um mal e é algo que incomoda demais. Você não tem posição. Qualquer pessoa teve um quadrozinho, né? Olha, um desconforto, dormir de mau jeito e incomoda demais. Incomoda demais, é incapacitante. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, como eu falei. Você não rende, né, doutora? Não rende, né? E às vezes a dor é tão intensa que trava mesmo. Quando a pessoa fala, travei minha coluna, né? Existe gente que trava mesmo, total. Por exemplo, abaixou para escovar o dente, não consegue, para lá, para cá, a coluna, porque trava. Como eu te falei, se for um problema no disco, que é a famosa hérnia de disco, pinçou aquele nervo lá, vai dar a dor irradiada, a pessoa trava, é uma dor bem incapacitante. Nossa, mas eu já ouvi relatos, eu nunca vi, mas já ouvi relatos assim que a pessoa realmente não se movimentava, travou total. Então, não levanta, não mexe. Opa, essa parte então que eu comentei, que é essa mais vermelhinha, sim, ela acaba saindo para fora, eu falo que é como se fosse um sanduíche. Então fica o osso, o disco e o osso perfeitamente encaixado. Quando você tem a hérnia, essa parte sai para fora e aí ela belisca o nervo. Essa parte vermelhinha, essa doutora? Vermelhinha. A vermelhinha? É porque assim, normalmente não tem isso aqui, tá? Sim. O disco é assim. Aí ele rompe, porque ele tem líquido dentro, como se fosse um gelzinho. Entendi. Aí esse gelzinho sai para fora,
Eu falo essa barriguinha, eu falo como se fosse um pneu furado, que faz esse buraquinho. Vai fazendo aquela barriguinha. A barriguinha e a barriguinha belisca o nervo. Olha, e aí onde vem agora a dor. eu entendi. Entendeu? Essa barriguinha. E esse líquido, às vezes, quando sai aqui perto do nervo, também pode irritar o nervo e aí o paciente sente uma dor mais aguda. Isso é uma... E toda a sustentação do corpo está ali, né? Exatamente, é importante. Aí, muitas vezes, o paciente tem que tomar um remédio mais potente para sair dessa crise. Às vezes, a gente faz procedimentos que são os bloqueios. Né? Hoje, a gente está cada vez mais melhorando. A gente faz procedimentos com raio-x dentro do centro cirúrgico. Ah, mas você precisa no centro cirúrgico? Corta? Não, é com agulha, com sedação. É com sedação semelhante a gente faz da endoscopia. Sim. E toma a medicação e dorme, então você dorme, aí o paciente fica deitado, coloca o raio-x e o raio-x identifica certinho a vértebra, aonde que tem a hérnia, e daí dessa maneira eu chego próximo do disco e injeto uma medicação no intuito de desinflamar e com isso parar o atrito no nervo. Entendi. Esse que é o famoso bloqueio. E o disco nunca vai voltar ao que era antes. Né? Porque, como eu falei, depois que ficou comprometido, não volta. Mas, então quer dizer que eu nunca vou melhorar? Não, os bloqueios geralmente a gente faz para tirar essa crise mais forte e depois o paciente tem que fazer todo o tratamento de fortalecimento dessa musculatura, né, que fica na sustentação da coluna, que é a musculatura paravertebral, que a gente chama. Então, a coluna é o eixo. E a gente tem que fortalecer essa musculatura para ela continuar sustentando a coluna. Exercício físico. Exercício físico, daí entra o pilates, entra, às vezes, a melhora da postura, o RPG, que é a reeducação postural global. Sim. E aí é um trabalho de equipe, né? Então a gente sempre tem que trabalhar junto com os fisioterapeutas. Né? E tem que ser de baixo impacto, né, de baixo doutora? impacto, até sair a crise. Depois, melhorando a crise, aí ele pode retomar a atividade que ele costumava fazer. Por exemplo, eu gosto de andar de bike, porque a bike, às vezes, você não tem tanto impacto. Então, você pode voltar com a bike. Você senta ali, sentou, né? Tira ficou aquela... na ergonomia, né? Sim. Você que eu sei que é uma super bikeista, né? Tem que ficar de olho na altura. Você, quando vai lá na bike... Tem você certinho, você tem toda você mede certinho. Então, porque você tem que ficar numa ergonomia. Isso. Então, aí, todo o trabalho, por exemplo, do educador físico. Então, por isso que a pessoa tem que ter sempre um profissional especialista. Para não malhar errado, né? Eu falo assim. É bem... Eu falo porque você importante. vai buscando saúde, buscando uma melhora na sua condição física, né? Aí acaba trazendo algum prejuízo, algum problema por causa por isso que malhou errado. Na academia, o instrutor é para instruir você, o exercício apropriado, né? Isso Pergunta, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, doutora. Exatamente. Tipo, de chamar alguém e falar, tô fazendo certinho. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu chamo. Não tenho vergonha nenhuma. Fala, olha, eu tô fazendo certinho, essa posição tá correta? Porque se você sai tipo, você faz tipo, sem orientação e faz errado, geralmente dá uma dorzinha, algum desconforto. Porque se você, vamos supor, tá lá fazendo a sua academia, você vai fazer um leg press, você vai levantar o peso. Se você não estiver alinhado com a sua coluna, a distância até o seu joelho, aonde que você vai forçar? Você vai forçar aqui. E bem na lombar, né, doutora? Lombar. Você vai lá forçar, quando você vê, você sai pior da academia, porque você não fez o exercício certo. Outro crime, abdominal. Cuidado com o abdominal, porque se você não tiver força no abdômen, aonde que você vai? Para a coluna. Tanto a cervical, que aí a pessoa vai, força toda a coluna e não força o abdômen. Aí você acaba piorando a sua dor. Então precisa ter um educador físico te orientando, que é um profissional apropriado para isso, né? Então eu sempre falo que é importante você ter sempre pessoas que são especialistas naquilo que faz. Né? Ou um ortopedista que seja especialista de coluna, um especialista de dor que pode estar fazendo o procedimento, o educador físico, o fisioterapeuta, é um trabalho em conjunto. Sim. A acupuntura, eu não faço, mas tem vários colegas que fazem, que também é muito importante, ajuda também. Eu também já ouvi falar muito. A acupuntura é maravilhoso. Ele trata o organismo como um todo, né? É milenar, né? Então, é uma ciência, né? Ciência. Os pontos da acupuntura correspondem com vários pontos de dor. 99% doutora, então, a doutora trabalha alinhado com profissionais de acupuntura. Sim, é muito importante. E aí outra situação, a alimentação. Sabe? Também. Como eu já falei da outra vez, a alimentação. Existem muitos alimentos que são pró-inflamatórios.
farinha de trigo, as pessoas que têm intolerância à lactose, então, nutricionista. Então, sempre é importante a gente trabalhar em equipe. Às vezes as pessoas falam, olha, eu tenho uma dor aqui que me persegue a vida inteira na coluna, mas nunca acredita que tem algo a ver com alimentação. E tem a ver também. E pode ter. Pode ter, sim. Então, por isso que assim, sempre tem que ter essa avaliação completa. É importante a gente trabalhar em equipe, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Que é o né? melhor. Doutora, no seu consultório, você recebe pessoas que têm esse incômodo aí, algum problema na coluna. A origem disso aí é patológica ou é algum problema na questão por exemplo, pessoas que não estão buscando aí um profissional, um educador físico, e estão fazendo exercícios errados ou sentando em posição errada? Excelente a sua pergunta, porque o que acontece? A gente tem que descartar algumas patologias que podem também causar dor. Acontece, né? Acontece. Algumas doenças reumatológicas, como que a gente chama espondilite anquilosante, que afeta a coluna. Às vezes doenças mais sérias, como câncer, que pode afetar. Então, por isso que é importante você primeiro consultar, saber por que você está tendo essa causa, o que está te dando essa dor, e aí você fazer um tratamento adequado de acordo com o problema que você tem. Então, olha, eu já ouvi falar, eu acredito que muitas pessoas assim já ouviram isso. Ai, dores na coluna sempre é um alerta de alguma doença grave. E não é assim, né, doutor? Não é assim. Às vezes pode ser, inclusive, pedra no rim. Porque às vezes você tem uma dor nas costas, mas é o cálculo que está andando e pode ser também... Então, se confunde muito, doutora? Se confunde muito. Mas aí quando você vai examinar, você percebe que é da coluna ou é do rim. Você pode saber pelo exame físico a diferença. Tem alguns exames que são mais para o rim e outro que é mais direcionado para a coluna. Mas é importante. Doutora, é importante realmente procurar o especialista. Dessas dores que existem, lombar, e eu acredito que em outros lugares também, a gente vai chegar lá, a maioria dos tratamentos resolve o problema? Então, isso que eu sempre costumo falar, que tem que ser todo mundo fazendo a sua parte? É exatamente isso, você orienta, porque não existe um remédio, uma pílula mágica, você vai tomar pilim-pim-pim, acabou a sua dor. Não existe isso. Todo mundo vai atrás disso, né, doutora? E acham que o médico é mágico. Não, então tem a minha parcela, mas tem a parcela do paciente. Perfeita. É sempre assim, olha, eu vou te ajudar, mas você também tem que me ajudar. Né, com as orientações, às vezes precisa fazer um repouso inicial, porque a dor está muito intensa, né, então você deixa o paciente de repouso, mas também muito tempo afastado não é bom, porque depois você começa a atrofiar a musculatura, então às vezes você tem que dar algum repouso, porque alguns remédios dão efeitos colaterais, como sonolência, tontura, então até o paciente se adaptar com a medicação no início, ele às vezes precisa dar uma parada daquilo que está estimulando a dor. E aí, em cima disso, a medicação, a fisioterapia, a acupuntura. Então, tem que ter essa parcela aí dividida com o paciente, né? Porque senão não tem melhora, né? Infelizmente, né, doutora, as pessoas, às vezes, elas não se dedicam tanto, querem algo milagroso, elas não fazem a parte delas, né? Exato. E, às vezes, mesmo na hérnia de disco, existe o que a gente chama de red flags, né? Que é as bandeiras vermelhas. Por exemplo, se o pé começa a ficar assim, sem força, às vezes a pessoa está andando e dá uma fraquejada. Olha não tem, só. Aí já é às vezes um sinal de urgência, que às vezes até tem que operar, fazer uma cirurgia, de tanto que ele comprime esse nervo, ele pode perder a força da perna. Então, assim, tudo a gente tem que ter assim, um bom senso, estar vendo certinho, acompanhar com o especialista, porque às vezes o que é uma coisa mais tranquila de se tratar, às vezes pode se complicar. E no basicão, no geral, para todo mundo que está aí, não tem nenhum problema e não quer adquirir isso com o tempo, né? Porque com o home office, com os celulares, eu acredito que a gente vai colher esses frutos mais tarde, né, doutor? O reflexo desse comportamento, que é novo agora, porque o celular também não é tão antigo, né? Não é tão antigo, mas eu acho que o celular ele ficou com muita informação, porque antes o celular era para você ligar. Você falava, tal. Agora todo desligou. O celular a vida está ali. Exatamente, você falou tudo, a vida está lá.
Porque a gente que tinha os primeiros celulares, não tinha. Se você ligava, uma mensaginha já era uma coisa, né? Exatamente. Agora hoje, você abre o celular, tem tudo na mão. Tudo. A sua vida tá lá. É banco, é internet, é Instagram, que a gente não sai do Instagram. Sim, né? As redes sociais. É redes sociais e tudo mais. Então, assim, o celular virou um mundo. Então, isso, eu concordo com você, isso é mais recente. Isso. O telefone celular pode estar há mais tempo, mas a maneira como a gente está tendo ele é recente. Perfeita, eu concordo. doutora. E a gente vai ter um reflexo disso mais para tarde, frente. né? Eu costumo sempre falar para os pacientes, nós, com o avanço da medicina, vamos chegar nos 80 anos, nos 90 anos. Amém. Como que você quer chegar nos 80 anos? Porque eu pego o paciente desde os 20 e poucos até os 80. 85. Não tem idade, né, Não tem doutora? idade. Então, assim, às vezes eu falo, ó, você vai chegar lá, mas que maneira que você chegar até lá? Porque depois que já chega com 80 e poucos, não tem muito mais o que fazer. Como que eu vou falar para um senhor, não, você tem que melhorar a postura já está mais viciada, na verdade. É difícil, né? É mais não difícil. vai. Então, eu sempre falo, olha, você tem que pensar, se projeta com 50, com 60 anos. Então, esses pequenos detalhes de postura, de sentar melhor, de olhar o computador, às vezes a pessoa está numa mesa de quina, está assim e vira assim, já tomou uma, mas não melhora a minha dor, daí você, mas como que você trabalha? A doutora falou, eu já me identifiquei. Eu fui advogada há muitos anos, eu fazia isso, direto. E tá aqui conversando aqui, ó, aí pega o telefone e já fica assim. Aí o telefone às vezes tá até aqui, assim, ó. Exato. Então, às vezes a pessoa, quando começa a perguntar, ela até para. Não tinha parado para pensar que isso poderia ser uma causa que está perpetuando sua dor. Então, às vezes, a mudança de hábito simples, da sua postura. Tão bom quando é somente isso, exato, né, doutora? Fica mais simples, bom, né? com Atividade certeza. física. Uma outra coisa que também me veio agora, antes as pessoas falavam, mas é porque você está muito obeso, você precisa emagrecer. Claro, a carga na articulação do peso, claro que contribui, assim como a dor no joelho. Sim. Mas eu vejo muitos pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica, e eu fiz a cirurgia e continuo com dor. Por quê? O que acontece? O paciente tem aquela musculatura aqui, e junta a gordura, vamos dizer que está lá sustentando nessa coluna. Aí ele tira a gordura, aí a musculatura faz assim. Se ele não fortalecer essa musculatura, vai continuar com dor. Pode até emagrecer, mas ele tem que fortalecer essa musculatura. É algo que ele já tem que ir fazendo antes. Exatamente, exatamente. Ver como é que é, realmente tem que ser um comportamento orquestrado, né, doutora, para dar certo. Não achou também que fiz a cirurgia, não vou ter nunca mais dor, não. Doutora, mágica não existe, não a gente já... Infelizmente não tem como, né? Não é verdade? É verdade. Tudo, quando eu tenho mais conhecimento, converso com profissionais como a doutora Lia, eu falo, gente, mágica não existe. Não existe. Você realmente tem que ter a responsabilidade com o seu corpo, com tudo que você faz. Tem uma dor da coluna, talvez, espero que sim, é você que está dando causa a esse problema, né? Exato, a gente até estava comentando, né? É muito mais fácil a gente ficar lá em casa do que você ir para academia, do que você fazer exercício, acho que eu vou amanhã, não. Mas você pensa que você fazendo isso só está melhorando, te ajudando, né? Capacidade aeróbica, sua musculatura. Evitando doenças. Então, a atividade assim é muito importante. Aquilo que a pessoa gosta, porque às vezes eu comento para o paciente, você tem que caminhar 3 km. Não, se o paciente não gostar de caminhar, ele não vai fazer caminhada. Eu falo diferente. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Olha só, dançar também não deixa de ser uma atividade física, não é verdade? Então, eu gosto de andar de bicicleta. Então, geralmente adequar a atividade física com aquilo que a pessoa gosta e tem prazer. Não adianta eu impor, você tem que caminhar, você tem que correr. Se a pessoa não gostar de caminhar, ela não vai fazer. Não vai fazer, ela vai fazer primeiro dia, né, não vai fazer mais. Então, a gente tem que adequar aquilo que o paciente gosta. Uma hidroginástica, né? Hoje que é baixo impacto. Baixo impacto. Hoje eu vejo assim, se a pessoa não tem, às vezes, condições de academia, mas o SESC tem uma estrutura excelente, que é piscina aquecida, vários pacientes falam. Doutora, quando você quer, arruma jeito. Exatamente. Na verdade, você acha um tempinho, você com acha... certeza. Então, assim, o recado maior é movimente-se. É isso, doutora? Exatamente. Movimentos para você ficar melhor, não é verdade? Adorei. Doutora, olha, a gente tem assunto para 3 programas, mas eu tenho certeza que na próxima a gente vamos, acho que esmiuçar mais esse tema, que eu tenho certeza...
Tem muita coisa ainda Joelho, para a gente falar né? sobre o assunto. Tem vários, né? tem Por vários. isso que eu quero te convidar novamente obrigada, a retornar aqui do eu tô à disposição. Adorei o nosso bate-papo, a nossa conexão é maravilhosa. Isso aí, também acho. E eu tenho certeza que é um assunto que realmente as pessoas falam, ai, nossa, olha, tá acontecendo isso comigo, eu vou realmente tentar resolver o problema. Melhorar, né? Melhorar, tomar essa atitude, não ficar sofrendo em casa e aceitando aquilo, Quanto sabe? mais acomodado, mais deitada, mais vai piorando sua dor, né? A gente tem que ter aquele... E tem solução, né, doutora? Tem solução. Eu sempre costumo falar, sua dor tem tratamento. Doutora Lia Peloso, adorei mais uma vez aqui no Elgue Você, participação maravilhosa e eu te espero na próxima. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre as dores, né? Lógico, e dor, né? Ninguém quer dor, né, Ninguém quer dor, não, com certeza não, né? E tem solução, isso é a melhor parte. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Elga, é um prazer. Prazer é nosso.